Mana do céu, esse é o quarto episódio do Fogo nas Gaiolas e o título é Construindo Sua Vida Criativa. Olha só, eu preciso te contar uma coisa. Eu já tive muito ranço da palavra ressignificação. Toda vez que algum terapeuta mencionava essa palavra, quando eu contava minhas memórias mais dolorosas, nossa, eu sentia muita raiva. E eu estava numa fase bastante difícil, essa em que eu passei por várias terapias, porque eu tinha passado por muitas perdas, mãe, que eu havia perdido, divórcio, outros problemas na família, e eu não via como que eu ia me reconstruir, como que eu ia chegar nessas novas memórias que os terapeutas e as terapeutas tanto me falavam. A gente não aprende na escola com os nossos pais, nem em faculdade nenhuma. Geralmente é na cara e coragem mesmo. Depois de uma perda ou uma ruptura muito grave na vida. É quando a gente vê tudo tão sombrio que mergulhar na ressignificação parece o único pontinho de luz a seguir. É isso ou é sentir mais peso para sempre? Eu não sei se você já se sentiu assim, mana, mas eu pensava, ok, vocês estão me dizendo isso e eu confio nessas pessoas, né, que estavam cuidando de mim. Talvez esse seja um caminho de luz aí, de mudança, de transformação para chegar lá. Quero te contar aqui rapidinho uma história chinesa de um camponês que vivia numa aldeia muito pobre do interior. Ele era considerado bem de vida, mas isso porque ele tinha um cavalo que ele usava para arar a terra e que era também o meio de transporte dele, né, de toda a família. E um dia esse cavalo fugiu e os vizinhos ficaram desesperados, né, falando: nossa, que coisa horrível. E o camponês respondeu: talvez. Alguns dias depois, o cavalo voltou e trouxe 2 cavalos selvagens juntos com ele. Falaram: nossa, que sorte! E o camponês disse: talvez. E no dia seguinte, o filho do camponês tentou subir em um desses cavalos selvagens. Mas o cavalo deu um pinote nele, jogou ele no chão e o menino quebrou a perna. Os vizinhos ficaram chateados e começaram a comentar: nossa, que azar! E o camponês respondeu mais uma vez: talvez. Na semana seguinte, os oficiais de convocação militar vieram até a aldeia para recrutar jovens para o exército. E eles rejeitaram justamente o filho do camponês, porque ele estava com a perna quebrada, né? E os vizinhos disseram mais uma vez: que sorte, né? E o camponês respondeu mais uma vez: talvez. Todo esse acontecimento depende pela lente de qual vemos, né? Essa poderia ser uma história, por exemplo, de um projeto criativo que você quer realizar e que para algumas pessoas pode ter parecido uma má sorte, mas para você pode ter sido incrível. Eu comecei um projeto contra a violência de gênero em 2016, enquanto eu estava vivendo toda essa tristeza, e principalmente a maior delas, que foi perder minha mãe. E eu não imaginei que esse projeto chamado Vem Cá Me Ler ia se tornar um documentário e depois se tornaria uma ideia para um negócio, para um curso digital. Na época eu fui muito criticada, as pessoas falavam que eu estava ficando louca, que eu estava querendo aparecer, né, com a minha história e tal. E eram pessoas da minha volta mesmo, pessoas que conviviam comigo, de relacionamentos que eu precisava rever. Eles falavam que eu estava muito revoltada, porque eu falava realmente muito do relacionamento tóxico, né, de relacionamentos abusivos, sobre abuso, que eu sabia que minha mãe havia vivido. E eu estava realmente muito revoltada, muito irritada, com muita dor, né? Foi a forma que eu coloquei para fora. Mas a real é que dentro de tudo isso, dentro de tudo que parecia muito pesado, muito difícil, muito ruim, eu estava me libertando das gaiolas. E se a gente começa a entender os processos da nossa vida e criar um distanciamento, a gente para de usar aqueles carimbos, né? Isso é bom, isso é ruim, né? Esse zoom aí que a gente faz é necessário, esse olhar para que a gente consiga entender de fato quais são as mensagens, quais são os aprendizados. Tudo que acontece na nossa vida independe do nosso julgamento.
Esses exercícios fazem a gente criar novas memórias e a gente então ressignifica acontecimentos, experiências, dores, sofrimentos, traumas, hábitos. E a gente pode ressignificar sim. Eu descobri isso e parei de odiar essa palavra. Mas sabe por quê, mano? Eu parei de olhar tudo como bom ou ruim, classificar apenas dessa forma. E criei uma forma de olhar para tudo de uma maneira bem imparcial. Mas ó, eu não tô querendo dizer que você não vai sentir coisas, que você não tem que sofrer, que você tem que ser fria, ter uma vida de emoções. Na verdade, é o contrário disso, assim, né? Eu quero sim que todas nós tenhamos emoções, porque isso nos faz sentir vivas e criativas também. Eu tô dizendo que é possível passar por tudo isso com mais resignação e mais leveza. Então, ressignificar e agir. Essa é a melhor maneira para encontrar a nossa própria criatividade, a nossa própria vida criativa. Eu vou falar de um processo de ressignificação em 6 passos que eu gosto bastante e funcionou assim comigo. No primeiro passo, você vai escolher um comportamento ou sentimento que você não gosta. Vamos supor que você escolha o medo. Você percebe que o medo trava você demais. Eu senti muito medo nessa época. Você vai no passo 2 agora iniciar uma conversa com esse lado, que é essa parte de você aí que sente medo. Eu sei que parece assim que eu tô viajando, né? Como assim eu vou conversar com uma parte minha que tem medo? Sou eu que tenho medo, né? Eu inteira, então como assim, né? Eu sei, mas o seu cérebro ele funciona muito bem com metáforas, mano. Então esse exercício é muito poderoso. E você inicia esse seu lado medroso, né? E você pede permissão mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir desculpa por nunca ter dado a esse lado a sua devida importância. E você vai se mostrar positivo em relação a esse contato com esse seu lado medroso. Você vai chamar ele para a conversa, sabe? Como se tivesse uma mesa de bar. E você vai seguir para o passo 3. Agora você vai encontrar a intenção positiva desse comportamento. Por mais que você deteste travar por medo, tudo na vida tem uma intenção positiva. A gente vai falar sobre isso depois, mais profundamente, mas é importante que você entenda que esse medo que te trava, ele traz algum ganho secundário para você. Eu acho que não é difícil entender qual é, né, nesse caso. Mas você vai pedir licença para esse lado medroso, né? Você vai dizer assim, lado medroso, eu entendo que você está aqui para o meu bem. Eu entendo que você está fazendo algo positivo para mim. Está disposto a me informar, né, o que há de positivo e quando eu travo com medo, o que há de bom, né, que me acontece? Qual o benefício que eu tenho? E se você fizer esse exercício com serenidade, você realmente vai responder. Seu inconsciente vai entregar para você a resposta, o porquê você trava quando sente medo. Inclusive, você pode anotar essas respostas que vierem. Eu acho bem importante anotar, tá, mano? E aí vem o 4º passo. Você vai descobrir os seus comportamentos e reações. Você está querendo me dizer, então, que eu travo com medo porque, na verdade, eu quero evitar um fracasso. Então, estou travada para colocar esse projeto no mundo. Nossa, eu vou precisar gastar meu tempo com esse negócio, com esse projeto. E se eu fracassar, eu vou sentir muita vergonha. Então vamos supor que seja isso, que seu lado medroso tenha dito que você tem medo da vergonha, né? Que ele tem medo da vergonha. E você vai olhar para ele, bem com calma, e você vai dizer: Mano do céu, o que a gente pode fazer para lidar com o fracasso caso ele aconteça? Para que eu não sinta vergonha, e sim para que perceba que o sucesso na realidade é conseguir realizar, é conseguir finalizar meu projeto. E aí vocês dois juntos, você e seu lado medroso, vão encontrar uma maneira disso acontecer. E aí vem o passo 5, olha que massa. Até então a gente chamou, nesse caso, o lado, né, de lado medroso. Vamos supor que esse lado medroso tenha respondido o seguinte: e se a gente dividir esse projeto em etapas, ter pausas para avaliar e ajustar a rota se necessário? E se a gente não se cobrar tanto e conseguir relaxar? A gente não vai ter problema. Então veja que sensacional você poder trocar esse nome.
Em vez de chamar de lado medroso, você vai chamar de lado acolhedor. Olha como que tudo muda. Em vez de você perguntar, oi lado medroso, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, você vai dizer, oi lado acolhedor. Oi lado que quer acolher meus medos e me ajudar a melhorar. Agora vem cá comigo. Você está realmente disposta a encontrar essas opções que a gente encontrou juntos? Descobrir como elas vão funcionar? Provavelmente seu cérebro responderá que sim. E aí vem o último passo, que é o passo 6. Hora de verificar a ecologia interna. Pergunte para esse lado se ele está satisfeito com essas opções que vocês encontraram aí juntos. Olha que incrível esse processo. Eu sei que parece meio loucura, mas talvez você precise ouvir o áudio novamente para anotar esses 6 passos, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu garanto que é um processo psíquico assim muito simples, poderoso, embasado na ciência, né, mana? Como você sabe que eu gosto bastante. Ele é embasado em experimentos da neurolinguística. E eles realmente trazem a ressignificação de qualquer coisa que você queira. Então, vou desafiar você a experimentar, tacar esse fogo na gaiola aí, transmutar. E depois você me manda uma DM e me conta que eu quero saber.